Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos estudar mais uma aula do estudo do livro de Romanos. Esse livro maravilhoso aí que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para todos nós e que nós temos aprendido muito com ele, quem realmente nós somos e o que Deus deseja de nós. Ok, pessoal? Bom, sem mais demoras, gostaria de estar orando junto com vocês para nós darmos início à aula de hoje, ok? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor está preparando para nós diante da Tua presença. Mais um momento onde nós vamos aprender um pouco mais da Tua porção, um pouco mais dos Seus ensinamentos, um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, nesse manual maravilhoso que se chama Bíblia, a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, Pai, deixar tudo esclarecido aos nossos corações, que não fique dúvidas, que não fique nada em oculto, e que todas essas palavras possam ficar realmente gravadas em nós, para que a cada dia a gente possa praticá-las, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, esteja nos ajudando em todas as situações, em todas as nossas indecisões, e que possamos juntos caminhar contigo a cada dia, Senhor, buscando santidade, ó Pai amado, buscando a cada dia te agradar e te adorar, Senhor. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, pessoal, então nossa lição de hoje tá aqui é a aula 13. Abraão justificado pela fé, ok? Então, há uma frase, né, que diz assim: continue remando, continue trabalhando, vai se esforçando, faça sempre o seu melhor e você vai conseguir, né? Quando a gente lê essa frase ou ouve essa frase, a gente pensa logo numa recompensa, né? Algo que nós merecemos, porque dá esse sentido, certo? Olha, continue remando, persista, trabalhe, se esforce, dê o seu melhor que você vai conseguir, né? Tá bem claro ali, você vai conseguir. Então é uma frase aí, como que eu falar, que deixa pessoas entusiasmadas, né? É uma frase aí talvez usada por coachings aí de motivacionais, tal. Mas, né, como o texto diz aqui, nós podemos até sentir bem, até sorrir, né, dessa exagerada simplificação de como são as coisas. Parece ser tão fácil, né, de conquistar as coisas, de conseguir as coisas. Mas é isso que muitas vezes nós ouvimos constantemente quando nós abordamos alguém sobre a vida espiritual e a vida eterna, sobre a vida futura, ok? Então, muitas pessoas, quando a gente aborda ela para conversar com elas e tal, então elas acham que para elas merecerem, né, algo de Deus, para elas conseguirem conquistar a salvação, elas precisam trabalhar ardentemente, como está naquela frase acima, certo? Então, nós, homens, temos grandes dificuldades em aceitar o quê? A ideia que nós já fomos justificados pela fé, somente pela fé, ok? Eh, o homem sempre quer se esforçar mais, né? O homem sempre está tentando fazer algo a mais para quê? Para merecer essa salvação. Mas nós já temos aprendido, nas outras lições, onde Paulo tem nos ensinado aí, principalmente no final da lição anterior que nós vimos, né, do capítulo 3 de Romanos, do versículo 20 até o final, Paulo deixando bem claro que a nossa salvação não é pelos nossos esforços, a salvação não é por aquilo que eu consigo fazer, minha salvação não vem por eu estar fazendo coisas boas e agradando a Deus, não. A minha salvação vem porque Deus me escolheu e colocou fé em mim. E através dessa fé, de eu crer em Deus, de eu me arrepender dos meus pecados, é que eu sou salvo. E não por estar cumprindo ou obedecendo toda a lei. Porque a palavra é bem clara e diz que nenhum de nós consegue ou jamais conseguiu obedecer toda a lei, a não ser Jesus Cristo.
ok? Bom, então, só para a gente fazer dar uma relembrada nessas últimas aulas aí que nós tivemos, o que Paulo, né, expõe Romanos capítulo 1 até Romanos 3, versículo 20, ok? Paulo, nesses versículos, ele está apresentando a má notícia, né? O que é a má notícia? É o problema que aflige toda a humanidade. E é o quê? O pecado, a pecaminosidade do ser humano. É isso que aflige toda a humanidade. Paulo poderia já entrar no livro de Romanos, falando sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre a boa notícia? Poderia, mas perceba bem, se alguém chega em você e lhe propõe uma solução para um problema que você não conhece, ou seja, você não tem determinado problema na sua vida, e alguém chega para você e fala: olha, eu tenho uma solução para isso. Você vai se importar com essa solução? Provavelmente não, porque você não tem aquele problema. Então, Paulo, muita sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vem então em Romanos, nos primeiros capítulos, apresentando a má notícia. Quem nós somos, quem o ser humano é, um pecador, e todos somos pecadores, né? Ele fala dos pagãos, ele fala dos gentios, ele fala dos judeus, todos são pecadores, não há um que escape. Então, este é o problema de toda a humanidade. Este é o problema de cada um de nós, sermos pecadores por natureza humana. Então, a partir do momento que Paulo ensina isso e nós entendemos que nós somos pecadores e por ser pecadores estamos destituídos da glória de Deus, estamos separados de Deus por causa do pecado, então agora Paulo vem apresentando o quê? A solução para esse grande problema da humanidade. E qual é a solução para esse problema? É o evangelho, chamado também de boa notícia, ok? E essa boa notícia é que nós fomos o quê? Justificados pela fé, independente do que? Da lei de Moisés, da lei mosaica, ou de qualquer outras boas obras que nós possamos ou tenhamos feito. E aí Paulo apresenta isso, então, ali no final do Romanos 3, capítulo 3, que é do versículo 21 ao 31. Agora, nesse capítulo que nós vamos começar a estudar, que é o capítulo número 4, nós vamos ver que ele tenta provar. Tenta não, Paulo prova, na verdade, a teoria dele, que somos justificados pela fé, através de exemplos, ok? E Paulo, ele vai escolher uma ilustração poderosíssima do Velho Testamento, que é Abraão, né? Então nós vamos ver aí que Paulo prova que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, não por obediência a Deus, ok? Bom, o esboço aí do capítulo 4 que nós vamos estudar é o seguinte: primeira parte, Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão não foi justificado pela circuncisão, ok? Quem já ouviu as outras aulas sabe o que é circuncisão, né? Circuncisão é o corte ali da pele do prepúcio, do pênis do homem, né? E isso aí é uma aliança que Deus fez com os judeus. A partir de quem? A partir justamente de Abraão. Ok, pessoal? Mas ele não foi justificado pela circuncisão e muito menos foi justificado pela lei, porque na época de Abraão ainda não existia a lei mosaica, né? A lei veio depois de Abraão. Bom, parte 2, nós vamos ver aí, versículo 16, que Abraão foi justificado pela fé. E a parte 3, né, o final aí do capítulo 4, nós vamos ver que a fé de Abraão, como é a fé de Abraão quanto objeto, né, Deus, de fé, Deus, quanto o obstáculo à fé e o objetivo da fé, né, como era a fé de Abraão quanto ao objeto, quanto ao obstáculo, quanto ao seu objetivo, e quais são os beneficiados, ou quais estamos sendo nós beneficiados por essa fé de Abraão, ok? Então, nosso esboço do capítulo 4 vai seguir essas partes aí, ok? Essas divisões, né? Bom, Paulo
escolhe Abraão por algumas razões. Então, Abraão, primeiro, era considerado pelos judeus como o pai da nação, né? Abraão também representava o melhor que havia no judaísmo. Abraão também era considerado o quê? O pai das três grandes religiões do mundo de hoje, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Pois o judaísmo veio do seu filho Isaac, né? Islamismo veio do seu filho Ismael e o cristianismo porque Jesus foi sim um descendente, né? Fisicamente falando, Jesus veio, nasceu de mulher, Maria, né? E foi um descendente direto do rei Davi, ok? Então, Abraão é considerado, né, o pai dessas três grandes religiões do mundo. E também os judeus acham, alguns acham, e ainda achavam, Abraão tão perfeito, né? E tem um livro chamado Orações de Manassés. Manassés foi um dos filhos, né, de José. Conclui que Abraão foi perfeito em todos os seus feitos. Obedeceu toda a lei antes de ser escrita e jamais teve necessidade de arrependimento. Então, quer dizer, alguns judeus colocam Abraão lá em cima, né, como um semideus, vamos dizer assim. E para responder algumas perguntas, né, e não deixar mais dúvidas nesse assunto tão crucial que Paulo está abordando, da justificação pela fé, tão vital que é esse assunto para todos nós, então Paulo escreveu esse capítulo 4, certo? Explicando o seguinte: como Abraão foi justificado, como foi salvo e como foi Abraão colocado em perfeito relacionamento com Deus. Mas, antes de nós falarmos, né, de toda essa parte de Abraão no capítulo 4, nós vamos ver nessa aula de hoje o que a Bíblia nos fala a respeito da fé, ok? Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre fé. E a partir da aula que vem, nós vamos entrar definitivamente no capítulo 4, falando sobre Abraão. Bom, Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quer dizer, é impossível eu me aproximar de Deus sem fé, sem crer que Deus existe. Porque Deus é uma figura que vem sendo passada, né, de geração em geração. E também passado através, principalmente, da Escritura Sagrada, da palavra, da Bíblia. Então, eu creio em Deus pela fé, e não porque eu vi Ele pessoalmente, mas por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e fará. Amém? Então, a minha fé em Deus é isso. Nós vamos ver em outros versículos de Hebreus, né? E a fé é a prova daquilo que nós não vemos. Bom, não é o que fazemos por Deus, mas é o que Ele faz por nós e nos dá uma vida de poder e força. Nosso grande Deus e não a nossa grande fé é o que importa. Bom, pessoal, então essa frase aqui que nós acabamos de ver, né? Então não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Ele faz por nós é que nos dá uma vida de poder e força. Então nós temos que ter em mente a grandiosidade do nosso Deus e não o quanto a nossa fé é grande. E grande é o nosso Deus, basta nós crermos nele, né? E há dois tipos de fé, né? Aqui, inclusive, eu quero até falar algo bem relevante, né? E bem uma coisa que eu aprendi, sempre tenho em minha mente e costumo ensinar, né? Existe a diferença entre crença e fé. O que é crença? Crença é aquilo que você espera que Deus faça por você. É aquilo que você deseja e espera que Deus faça por você, ok? Por exemplo, minha crença que eu desejo um carro novo, minha crença que eu desejo um trabalho melhor, minha crença que eu desejo uma cura para uma enfermidade.
Isso são crenças. Por que crenças? Porque eu espero que Deus faça isso por mim, mas não sei exatamente se essa é a vontade de Deus, ok? E o que é fé? Fé é você conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dele, tá? Então, fé é isso. Fé é você conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, através do relacionamento com Deus e fazer o que ele quer e não o que você deseja, ok? Então, crença e fé têm diferença. Bom, voltando aqui, falando sobre fé, né, o texto nos diz o seguinte: um tipo de fé é inerente, desculpa, ao ser humano, né? Por exemplo, a fé que constantemente temos em nosso semelhante, ou seja, em outras pessoas. Um exemplo, você vai fazer uma viagem de avião, compra passagem, entra no avião e vai ser pilotado por alguém, né? Geralmente por um comandante. Só que você não conhece o piloto do avião, o comandante, e nem sabe quais são exatamente suas aptidões, mas você está fazendo o quê? Você está confiando sua vida a ele, ok? Nesse voo. E o outro tipo de fé, né, é um dom especial de Deus para nós. Né? É um dom especial que Deus nos dá. Como está em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, através da fé. E isto não vem de vós, né? A fé não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ok? Então a nossa salvação não vem por nossas obras, para que a gente possa se gloriar, ficar falando que eu sou melhor que fulano, cicrano e beltrano. Não. A minha salvação vem através da graça, através da fé que Deus me deu. Ok? Então esses são os dois tipos de fé. Aquele que eu tenho num semelhante e aquela fé que Deus me deu como presente. E através dessa fé, né, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Então, pelo Espírito Santo, Deus intervém em nossas vidas, provocando o desejo de buscá-lo e crer nele. Veja bem, queridos. Até esse desejo que eu tenho de buscar a Deus, de crer em Deus, de ler a Bíblia, de orar, não vem de mim mesmo. Vem de Deus através do Espírito Santo em nós. Os nossos olhos são abertos para a cruz, né? E aí podemos cantar. Eu não vou cantar porque estou totalmente desafinado, mas a palavra dessa canção diz assim: foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, queridos? Então, fé é confiar em Deus, é crer nele. E qual é o resultado de confiar em Deus? É luz, é força através do Espírito Santo. Então, quando nós realmente damos aquele primeiro passo, resolvemos crer em Deus, a vida e o poder sobrenatural começam a entrar em nossas vidas. E aí realiza-se um milagre dentro de nós, né? Como a Bíblia nos fala, precisamos nascer de novo. Nós necessitamos nascer de novo. Então é um milagre no novo nascimento. Mas agora, não mais o nascimento da carne, mas sim o nascimento do Espírito. Hebreus 11:1 diz assim, que eu havia citado: Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ok? Então, fé é a certeza que aquilo que Deus me prometeu, aquilo que esperamos que está na palavra de Deus, vai se cumprir. E a prova do que nós ainda não vemos. Ok? Então, a fé não é algo que brota em nós, ok? Mas é algo que vem de Deus. É uma convicção externa, né? Uma convicção de fora, do alto, espiritual que nos invade. É Deus quem nos dá a fé e não nós que a produzimos, como se pudéssemos fazer isso, produzir fé por nós mesmos. Por exemplo, fé no sentido de que Deus cura hoje. Todo cristão tem, certo? Deus é um Deus que opera, Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que cura. Todo cristão genuíno acredita nisso. Porém, muitos confundem a fé com o desejo de cura, seguindo
o seguinte raciocínio. E raciocínio, por exemplo, eu creio que Deus cura, certo? Só pode ser vontade dele, então, curar sempre, né? Então, já que ele cura, ele tem que curar todo mundo. Portanto, eu vou pedir a ele para fazer aquilo que quer fazer. E assim posso ter a certeza que ele irá curar, né? Parece que Deus está ali para curar a todos e basta eu pedir que ele cura, né? Ou seja, Deus está pronto para fazer o quê? Satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas vontades. E não é assim que funciona. É ao contrário. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus e fazer o que Ele quer. E não ficar pedindo para Ele fazer o que eu quero. Às vezes Ele me atende os meus desejos? Sim. Por quê? Porque Ele é Pai, ok? É nosso Abba Pai, é nosso Paizinho querido. E assim como todo pai que ama o filho, e filho que chega no pai, que o ama e pede alguma coisa, se o pai pode dar, ele vai fazer pelo filho. Mesma coisa o Senhor, nosso Deus eterno e maravilhoso. Sempre que nós pedimos algo a Deus, às vezes nem está nos planos de Deus aquilo, mas através da sua vontade permissiva, não decretiva, mas vontade permissiva, ele nos concede aquele desejo, porque ele nos ama, porque somos um filho amado dele, ok? Mas não é o normal isso. O normal é nós fazermos o que ele quer, ok? Bom, então, né, quando eu acho que Deus é um Deus de cura, que Ele cura sempre e tem que curar toda vez que eu peço, né? Isso acaba sendo o quê? Fé na fé, ou seja, eu estou acreditando na minha fé e não em Deus, né? Então, não é crer no Deus que cura, mas sim na fé que eu tenho. Então, a gente pode concluir biblicamente que Deus não cura sempre. Assim como não é vontade dele que não morramos, né? Como também que não haja terremotos e coisas tais. Então, nós temos que descansar no fato que Ele é o Senhor da história e que anda vitoriosamente sobre todas as adversidades que nos afligem. E mais que isso, convida-nos a andar com Ele sobre todas essas adversidades. Então, à luz de tudo isso, é que nós podemos afirmar categoricamente que enfermidades também fazem parte das ondas bravias que podem sim vir sobre nossas vidas. Se Deus vai curar, não sabemos, pois nem sempre o faz. Mas uma coisa é certa, uma coisa nós sabemos, está em Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? E completando Romanos 8:28, eu vou até pôr aqui para nós completarmos, porque às vezes muitas pessoas vão até aí só, né? E aí, através desse versículo, acha que tudo o que acontece na minha vida é porque Deus fez assim, porque vai ser o melhor para mim isso, tal. E Romanos 8:28, ele continua aqui também, no 29, para nós termos uma noção dessa palavra. Vou mudar aqui. Então vamos lá. Romanos 8:28 diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Mas não para aí o versículo. Continua. E que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Isso é importantíssimo. Nos tornarmos semelhantes à imagem do seu Filho, Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, na verdade, todas as coisas cooperam para que nós possamos nos tornar a imagem de Cristo. Então, tudo aquilo que acontece em nossas vidas é para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. É esse que é o sentido desse versículo, né? E não simplesmente entender que tudo que acontece em minha vida, né, é porque Deus quis assim e é o melhor para mim, né? Às vezes eu vou fazer uma escolha errada na minha vida, eu vou agir fora da palavra de Deus
Eu vou agir não buscando ser a semelhança, a imagem de Cristo. Eu vou agir de acordo com a minha carne. E aí eu vou falar que Deus coopera para o meu bem a respeito disso? Não tem lógica, né? Então nós temos que aprender aí realmente a ler o texto e o contexto e interpretar aquilo que Deus realmente quer nos ensinar. Ok, pessoal? Bom, então Deus tem a expectativa de que nós agradecemos por tudo, que nós o agradeçamos por tudo, até mesmo pelas coisas ruins que vêm sobre nós, desde que essas coisas nos façam parecer mais com Cristo. Bom, isto não é masoquismo cristão, é fé, é confiança no amor daquele que já nos deu a maior de todas as provas de amor. Qual é a maior de todas as provas de amor? É você entregar seu filho por outras pessoas. E Deus fez isso. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a maior prova de amor de Deus sobre cada um de nós, sobre a humanidade. E fé é mesmo quando não possuímos provas externas para confirmar as promessas de Deus e nós, assim mesmo, nos apegamos firmemente a essas promessas. Ou seja, Deus me fez uma promessa, eu não tenho fatos para me apoiar que isso vai acontecer, mas pela minha fé eu creio que vai acontecer, porque foi Deus que me disse. Então, em outras palavras, né, andar pela fé e não pela vista. Ou seja, andar por aquilo que eu tenho conhecido e Deus tem me falado, e não por aquilo que eu tenho enxergado ao meu redor. Então vejamos bem: fé é confiar nas promessas de Deus e não no que queremos que aconteça, ok? É aquilo que eu falei, né? Diferença entre crença e fé. Então, fé é confiar nas promessas de Deus, saber o que Deus quer das nossas vidas, e não naquilo que nós queremos que aconteça conosco. Por exemplo, tenho fé que vou casar com Juca, com Maria, com fulano e com cicrana. Tenho fé que Deus me dará uma Ferrari, né, um carro novo. Então isso não é fé, isso é ilusão. Além de confiar nas promessas de Deus, fé também é obedecer a sua palavra. Não tente ter mais fé, apenas procure conhecê-lo melhor, né? Então a fé é uma porção, um presente que Deus nos dá. Nós não temos que aumentar nossa fé. É um presente que Deus já nos deu. Nós temos é que conhecer a Deus melhor. E como Deus é fiel, quanto melhor o conhecer, mais você confiará. A melhor maneira de conhecer a sua fidelidade é arriscando a obedecê-lo, né? Como eu falei, nós precisamos dar o quê? O primeiro passo. E para encerrar, né, nossa aula de hoje sobre fé, o que a fé é? A fé é o abandono de toda a confiança nos nossos próprios recursos. A fé é lançar-se sem reservas nas mãos desse misericordioso Deus. A fé é apegar-se nas promessas de Deus em Cristo, dependendo inteiramente de Deus para receber fortalecimento diário, né? Ser dependente de Deus e não independente. A fé é completa dependência e obediência a Deus, né? Então, quanto mais eu conhecer a Deus, quanto mais eu conhecer a sua vontade, quanto mais eu praticar isso, mais eu praticarei. Então, encerrando a nossa frase de hoje, né? Nosso grande Deus e não a nossa grande fé é o que nos importa. Ok, pessoal? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula número 13, né? Falamos aí, conhecemos um pouco mais sobre o que é a fé em nossas vidas. Espero que você tenha gostado dessa aula. E na aula que vem, nós vamos entrar então no capítulo 4 do livro de Romanos, vendo o exemplo que Paulo dá a respeito de
Abraão. Ok? Bom, pessoal, vamos estar orando para finalizar, né, essa nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, tá? Assim nós estaremos juntos, né, levando o evangelho a outras pessoas, a boa notícia da salvação. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esta aula de hoje. Muito obrigado por mais esse tempo contigo. Muito obrigado por nos ensinar, ó Pai, esse relacionamento que podemos ter contigo através da fé, através de acreditar em Ti, Senhor, através de nos arrependermos dos nossos pecados e através de confiar, ó Pai amado, que o Senhor tem a cada dia uma porção para nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor continue nos ensinando a cada dia, que nós possamos ser instrumentos gloriosos nas suas santas mãos para abençoar outras vidas, ó Deus. Pai, abençoa essa nossa semana, abençoa nosso lar, nossos familiares, nosso trabalho, nosso emprego, nossa saúde, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão precisando realmente, Senhor, de uma cura. Como nós aprendemos hoje, Senhor, nem todas as pessoas serão curadas, mas nós estamos aqui intercedendo, Senhor. Se for a tua vontade, Pai, que assim o faça, Senhor. Mas o mais importante de tudo, além da cura, Senhor, nosso ser, da nossa natureza humana, do nosso físico, Senhor, é a cura do nosso espírito, Pai amado. É estarmos salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então ficamos por aqui e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.